A síndrome coronariana aguda geralmente está relacionada com dor torácica, mas a gente tem exceções a essa regra e também tem diagnósticos diferenciais para a dor. Então fica atento a partir de agora. A dor anginosa, ela acontece geralmente na localização retroesternal ou precordial, porém pode acontecer no epigastro ou mesmo na região cervical. E a dor geralmente é um aperto, uma opressão, mas pode ser uma dor mal caracterizada. Segundo ponto, ela geralmente piora em duas situações, no esforço físico e com estresse emocional. E ela melhora com repouso e com uso de nitratos que dilatam as coronárias. A irradiação da dor geralmente é para cima, ela irradia para o pescoço, para a mandíbula, para os membros superiores, geralmente o membro superior esquerdo. E quais são os sintomas que acompanham a dor? Uma sudorese fria, mal-estar, náusea, vômito. Quem já viu um paciente infartando não esquece, né? Esse paciente fica com a pele fria, sudoreico. É um paciente de alto risco quando tem dor e esses sintomas associados. Em relação ao equivalente anginoso, o que é isso? O paciente tem aqueles sintomas associados de dispneia, palpitação, sudorese, geralmente de início súbito, mas ele não tem dor. Pergunta, não tem dor. Que paciente é esse? Quem vai ter isso, o equivalente anginoso? Lembra dessa imagem aqui, dessa senhora passando mal. Geralmente pacientes idosos, mulheres e diabéticos têm uma maior tendência a ter sintomas atípicos ou a ter o que a gente chama de equivalente anginoso. É importante a gente diferenciar também o que é angina instável da angina estável. A angina estável geralmente acontece com esforços previsíveis. Ele vai sentir dor quando ele correr 5 minutos na esteira, caminhar 2 quadras. Ele já sabe quando ele vai sentir dor. Geralmente o paciente evita esses esforços e melhora rapidamente quando ele faz o repouso, geralmente menos de 10 minutos. Tá? E esse paciente geralmente tem a dor de longa data, muitos meses. A angina instável é diferente, ela pode ser em crescendo. Então os esforços eles vão ficando cada vez menores. Então ele tinha dor a andar 5 minutos na esteira, agora 3. Ele tinha dor a andar 2 quadras, agora 1 quadra só já sente dor. Ou o paciente pode ter uma dor em repouso, sentado ele já sente dor e uma dor prolongada, mais de 20 minutos. Isso é angina instável. Por fim, aquele paciente que tem uma dor de início recente, nos últimos 2 meses, mas que já começou muito intensa. CCS3, pequenos esforços, CCS4, ao repouso. Fica atento com a angina vasoespástica, né, angina de Prinzmetal. Ela pode ser uma dor em repouso, tem alguns gatilhos, o mais comum é o frio, e sem dor aos esforços. Então o paciente tem dor, repouso no frio, não sente dor quando faz esforço. Isso é importante de lembrar, porque é um diagnóstico diferencial para angina clássica. Outros diagnósticos diferenciais. Pericardite aguda. Em quem eu vou pensar? Aquele paciente que tem dor pleurítica, piora com a inspiração. A dor desse paciente melhora quando ele inclina para frente e piora quando ele deita. E esse paciente ele também vai ter as alterações típicas no eletro. Para você lembrar do supra, volta nas aulas de doença do pericárdio para fazer a comparação do eletro da pericardite e do eletro do infarto. Outro diagnóstico diferencial importante é o tromboembolismo pulmonar. A dor geralmente é aguda, uma dor pleurítica acompanhada de dispneia aguda. A alteração do eletro mais comum é taquicardia sinusal, mas pode ter desvio do eixo para a direita e o clássico S1Q3T3. E tem fatores de risco para o tromboembolismo venoso. Por exemplo, uma viagem longa, né, um paciente ficou imobilizado, acabou de fazer uma cirurgia, tem TVP, tudo isso aumenta o risco, câncer, aumenta o risco de ter TEP. E agora a gente vai falar da dissecção aguda de aorta. A dissecção geralmente é uma dor intensa, bem aguda, característica rasgando, facada, o paciente chega com muita dor, vai ter assimetria de pulso e pressão, por conta da dissecção, e pode ter um sopro de insuficiência aórtica. É um sopro diastólico decrescendo. Se tiver isso na questão, você não vai pensar em infarto, você vai pensar em dissecção aguda de aorta. Fica muito atento a isso. O exame físico no infarto, na síndrome coronariana aguda, geralmente é normal, mas eventualmente o paciente pode ter sinais de congestão, crepitação pulmonar, edema de membro inferior, turgência jugular, B3 ou B4. Esse paciente pode ter também sinais de baixo débito em casos mais graves, hipotensão, oligúria, ele tem um tempo de enchimento capilar prolongado, extremidades frias, é uma possibilidade também.
As complicações do infarto, que geralmente acontecem naquele paciente que tem um infarto evoluído, pode acontecer com o exame físico mais florido. Geralmente é o sopro que vai marcar. Então, na CIV, na comunicação interventricular, por ruptura do septo, pode ter um sopro rude panfocal, vários focos. Eu posso ter uma insuficiência mitral aguda relacionada à ruptura do músculo papilar. E eu vou ter um sopro regurgitativo da insuficiência. Outra possibilidade é a ruptura da parede livre. Aí é mais grave, porque vai ter tamponamento, bulha abafada, estase jugular e choque. Lembra dessa tríade de Beck. Bulhas abafadas, estase jugular e choque. E a classificação de Killip é a classificação de como esse paciente chega no pronto-socorro. O Killip 1 é aquele paciente de exame físico normal. Killip 2 já tem sinais de insuficiência cardíaca, como B3, crepitações, mas não é tão grave. O 3 já é o edema agudo, crepitação até ápice, hipoxemia, paciente bem grave. E Killip 4, choque cardiogênico, mais grave de todos. Então, Killip 3 e 4 tem uma mortalidade muito alta. Lembra muito bem dessas características da dor, dos diagnósticos diferenciais, nem sempre que tem dor é infarto, tem diagnósticos diferenciais e da classificação de Killip. Isso vai ser muito importante para a tua prova.